Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs,
O Evangelho de São Lucas, esse trecho do capítulo 24 do terceiro Evangelho, é uma preciosidade para nós, para toda a igreja, nestes dias em que celebramos a Páscoa do Senhor ressuscitado, a Páscoa de Jesus vivo ressuscitado. É uma preciosidade por quê? Justamente porque, desde os seus inícios, a igreja celebra o mistério do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado, na Eucaristia. Na Eucaristia. O texto de hoje nos mostra que, pouco a pouco, a Santa Missa, ela foi se estruturando desde as origens da igreja, ela foi se estruturando a partir de dois ritos, o rito da palavra e o rito eucarístico. E o rito eucarístico, nós ouvimos, através do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, o encontro dos discípulos de Emaús com o Senhor ressuscitado. Eles estavam voltando para a sua cidade de Emaús e durante o caminho estavam discutindo, conversando sobre tudo aquilo que ocorreu com o nosso Senhor, sobre a Páscoa de Jesus. Mas eles ainda não tinham feito a experiência de fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E de repente Jesus se manifesta a eles e começa a explicar as Escrituras, como nós ouvimos, a partir de Moisés, passando pelos textos dos profetas, tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito do Messias Salvador e que ele deveria, sim, Jesus deveria cumprir a sua missão por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Explicando as Escrituras, Jesus dava a eles esta graça de compreender que verdadeiramente ele deveria cumprir a sua missão pelo mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição. Chegam à aldeia de Emaús. Eles convidam Jesus para ficar com eles. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E ali, Jesus celebra a Eucaristia. De fato, depois de toda a explicação das Escrituras, quando eles sentaram à mesa com Jesus, o próprio Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. E o que aconteceu com eles? Os seus olhos se abriram. Eles reconheceram Jesus. E claro, Jesus desapareceu porque eles não tinham mais essa necessidade. Eles estavam já tomados por essa fé pascal. Reconheceram o Senhor ressuscitado. Depois voltam para Jerusalém e contam para os outros a maravilha da experiência de fé que eles tiveram com Jesus ressuscitado. Rito da palavra, rito eucarístico, a comunhão dessas duas mesas, a mesa da palavra e da Eucaristia, que acontece em toda a celebração da Santa Missa. Nosso encontro, o encontro da igreja com o Senhor ressuscitado, na comunhão dessas duas mesas, palavra e Eucaristia, como nos apresenta o evangelista São Lucas, a partir da experiência de fé pascal dos discípulos de Emaús. Por isso, irmãos e irmãs, a igreja una, santa, católica e apostólica, a igreja que é corpo místico do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, é a igreja da palavra, é a igreja da Eucaristia, é a igreja que continuamente cultiva a comunhão com o Senhor ressuscitado,
e quer, por sua missão evangelizadora, levar a graça da salvação de Jesus ressuscitado a todos os povos de todas as nações, celebrando o mistério da presença do Senhor pela comunhão dessas duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, nosso encontro com o Senhor ressuscitado. Na medida em que nós cultivamos, irmãos e irmãs, a comunhão com o Senhor ressuscitado, esta fé pascal, vivenciada e experimentada pelos discípulos de Emaús, nós também somos capazes de comunicar aos irmãos e irmãs a graça redentora de Cristo, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. Pedro e João, que comunicam a vida de Cristo, esta vida em abundância, aquele coxo de nascença, ali que estava pedindo esmolas na porta do templo. Eles, Pedro e João, às 3 da tarde, foram rezar no templo. Aquele homem, coxo de nascença, pede uma esmola, mas Pedro e João comunicam a ele a vida do Senhor Jesus, o ressuscitado, curando de sua enfermidade, curando de sua deficiência, no nome de Jesus. Não é uma cura mágica, mas é um testemunho de uma igreja representada em Pedro e João, uma igreja que tem como missão comunicar a vida do Senhor ressuscitado. Devemos, cada um de nós, como discípulos e discípulas de Jesus, cada um deve se perguntar: como é que no meu dia a dia eu celebro a Páscoa do Senhor? Como é que no dia a dia eu testemunho, eu comunico a vida nova do Senhor ressuscitado? Justamente porque eu procuro celebrar a Eucaristia, comungar o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado, na mesa da palavra e na mesa da Eucaristia. Como é que depois no meu dia a dia, na minha vida, nos meus compromissos, eu tenho comunicado a vida do Senhor ressuscitado? No dia a dia, nós nos encontramos com pessoas necessitadas da vida de Deus. No dia a dia, nós nos encontramos com pessoas carentes da vida, do amor, da graça redentora de Cristo ressuscitado. Estamos comunicando, irmãos e irmãs, essa vida? Estamos partilhando com as pessoas a palavra que alimentou o nosso coração na Eucaristia? E ainda mais, comunicamos a graça do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado, cujo corpo e sangue comungamos na Santa Missa? Essa é a missão da igreja. Essa deve ser a missão de cada um de nós, discípulos missionários de Jesus Cristo, comunicar a vida do Senhor ressuscitado, como fizeram os discípulos de Emaús, que depois desse encontro, dessa experiência de fé pascal, voltam para Jerusalém e testemunham aos 11, sim, de fato Jesus ressuscitou, apareceu a Simão, Ele está vivo. Peçamos ao Senhor que nesta Eucaristia, esta Eucaristia tão solene de 8ª da Páscoa, que Ele nos encha da sua vida, da sua graça, e que saindo deste santuário, tenhamos a coragem de comunicar Jesus vivo, Jesus ressuscitado, comunicar o amor de Deus, sobretudo aos irmãos e irmãs mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.